O som das sirenes cortava o ar daquela tarde abafada. Clara mal havia terminado seu turno, cansada de mais um longo dia no hospital, quando avistou o acidente. Carros amontoados no meio da avenida, destroços espalhados e uma cena caótica se desenrolando. Mesmo exausta, seu instinto de enfermeira falou mais alto. Sem hesitar, estacionou o carro no acostamento e correu em direção ao desastre. Entre os gritos e a confusão, Clara percebeu um homem preso dentro de um dos veículos. Seu rosto estava coberto de sangue. O vidro quebrado havia causado cortes profundos. O carro, completamente destruído, ameaçava pegar fogo a qualquer momento. Clara sabia que não tinha muito tempo. Aproximou-se rapidamente e, com a ajuda de algumas pessoas que também estavam ali, conseguiu abrir a porta, ainda trêmula pela adrenalina. "O senhor está me ouvindo?" perguntou ela, tentando avaliar a gravidade dos ferimentos enquanto removia com cuidado os cacos de vidro que cobriam o homem. Ele parecia inconsciente, mas ainda respirava, fraco, porém vivo. Clara colocou as mãos firmes sobre os ombros dele, puxando-o para fora do veículo. O esforço exigiu toda a sua força, e o calor intenso do motor a fazia suar profusamente. Quando conseguiu finalmente tirar o homem do carro, a ambulância chegou. Ela fez questão de acompanhar o ferido até o hospital, e durante o trajeto, manteve a pressão em seus ferimentos para conter o sangramento. Não sabia o nome dele, mas naquele momento, isso não importava. Clara estava focada em apenas uma coisa: salvar a vida daquele desconhecido. Horas depois, quando o homem estava em segurança no hospital e estabilizado, Clara sentiu o peso do cansaço cair sobre ela. Seus músculos doíam e seus nervos estavam em frangalhos. Mas havia uma sensação de realização. Ela havia salvado uma vida. 2 dias depois, Clara entrou no escritório com passos leves, ainda um pouco cansada da intensidade dos últimos dias, mas com o coração mais leve. A sensação de ter feito a coisa certa, de ter ajudado alguém no momento em que mais precisava, era algo que ela levava consigo. Porém, o que ela não sabia era que aquele ato heróico estava prestes a transformar sua vida de uma maneira que ela jamais imaginaria. Ao chegar ao local de trabalho, foi chamada para a sala do gerente, com quem raramente tinha contato direto. Algo parecia estranho, mas Clara não poderia adivinhar o que a aguardava. Quando entrou seu chefe, Gustavo, estava sentado na grande mesa de vidro, com uma expressão séria e um envelope à sua frente. "Clara, sente-se", disse ele, a voz grave sem muito espaço para cordialidade. Clara obedeceu, sentindo uma leve pontada de ansiedade. O que estaria acontecendo? "Recebemos uma queixa de que você abandonou seu posto de trabalho há 2 dias sem aviso prévio", começou Gustavo, empurrando o envelope em sua direção. "Nós revisamos sua conduta e, infelizmente, isso vai contra a política da empresa." Clara ficou chocada. "Eu saí porque vi um acidente na rua, senhor. Eu salvei um homem. Se eu não tivesse agido rápido, ele poderia estar morto agora. Isso não é relevante para a nossa política", continuou ele, sem mudar o tom. "Nós esperamos que nossos funcionários sigam as regras e cumpram suas responsabilidades. Infelizmente, isso significa que a empresa precisa encerrar seu contrato. Esse é o seu aviso formal de demissão." Por um momento, Clara ficou sem palavras. Seu estômago se revirou, e a sensação de injustiça queimava em sua garganta. Ela acabara de perder o emprego por seguir seus instintos, por salvar uma vida. A revolta começou a crescer dentro dela, mas antes que pudesse argumentar, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu, e o homem que ela havia salvado no acidente entrou na sala. Clara o reconheceu imediatamente, embora agora ele estivesse vestido formalmente, em um terno impecável, sem os vestígios de sangue ou os curativos que havia visto antes.
A visão foi como um choque. Seu chefe, o homem que acabara de demiti-la, era a mesma pessoa que ela havia resgatado daquela situação terrível. Gustavo também a reconheceu, mas a surpresa não estava apenas no reconhecimento. Havia algo mais profundo em seus olhos. Um desconforto misturado com incredulidade. "Você é..." começou ele, sem conseguir completar a frase. A conexão entre os eventos passados e o presente estava clara para ambos, mas ele parecia lutar para processá-la. "Fui eu que te salvei no acidente", respondeu Clara, com a voz tensa. "E agora estou sendo demitida por isso." O silêncio tomou conta da sala por um longo e desconfortável momento. Gustavo ficou paralisado, seus olhos arregalados, enquanto a ironia da situação o atingia como uma onda. Ele, o homem que havia sido salvo por Clara, estava prestes a destruir sua carreira sem sequer perceber o que ela havia feito por ele. Mas então, algo mudou no rosto de Gustavo. Ele se levantou da cadeira lentamente, como se estivesse tentando organizar seus pensamentos. Caminhou até a janela, olhando para fora, em direção à cidade que se estendia além do vidro. Finalmente, ele se virou para encarar Clara, e pela primeira vez, sua expressão mostrava algo diferente, uma mistura de arrependimento e gratidão. Eu não sabia que era você", disse ele, a voz agora suave, quase vulnerável. "Se soubesse, não teria permitido que isso acontecesse." "Mas aconteceu", retrucou Clara, sem esconder sua frustração. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, e agora estou sem emprego." Gustavo se aproximou, as mãos tremendo levemente. "Eu devo muito a você. Se você não tivesse agido tão rapidamente, eu provavelmente não estaria aqui. Eu fui egoísta e injusto. Me deixe corrigir isso." Por mais que Clara estivesse magoada, havia algo sincero no tom de Gustavo. Ela o observou, ponderando se deveria aceitar qualquer coisa que ele oferecesse. Afinal, ela havia sido demitida injustamente por alguém que agora estava diante dela, devendo sua vida a ela. Aquilo tudo parecia surreal. "Você pode tentar corrigir as coisas", respondeu Clara com firmeza. "Mas o fato de que eu perdi meu emprego por salvar sua vida não vai desaparecer. Não é só uma questão de devolver meu emprego, é sobre como a humanidade está sendo tratada aqui." Gustavo respirou fundo. "Você está certa. Preciso fazer mais do que isso." Ele voltou para sua mesa e pegou o telefone. Após uma breve conversa com a diretoria, ele se virou para Clara. "Seu emprego está de volta e, além disso, vou pessoalmente garantir que você receba uma promoção pelo seu trabalho, tanto dentro quanto fora do escritório." Clara queria sentir alívio, mas o impacto dos últimos dias ainda pesava sobre seus ombros. Não era apenas sobre o trabalho. Era sobre a lição que a vida lhe havia ensinado de maneira tão brutal. A de que mesmo os atos mais nobres podem ter consequências inesperadas. Nos dias que se seguiram, Clara voltou ao trabalho, mas algo havia mudado. Ela havia aprendido que, por mais que seguisse seu coração, nem sempre seria recompensada por isso. Ainda assim, a gratidão nos olhos de Gustavo, a mudança em sua atitude, a fez perceber que, em algumas ocasiões, uma simples escolha pode transformar não apenas uma vida, mas também uma consciência. O mundo nem sempre seria justo, mas Clara sabia que nunca deixaria de agir conforme seus princípios. Ela não havia salvado aquele homem para receber reconhecimento ou recompensas. Salvou-o porque acreditava no valor da vida. E no fundo, era isso que realmente importava. No final das contas, perder o emprego não foi o maior preço que Clara pagou. O maior preço foi compreender que, mesmo em um mundo imperfeito, a bondade genuína ainda poderia fazer a diferença, mesmo que as consequências nem sempre fossem previsíveis. E, enquanto Gustavo tentava consertar as coisas, Clara já sabia, sua maior vitória não estava em recuperar o emprego, mas em não ter deixado de ser quem ela era.